Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido, Indúbio Pro Elas. Hoje estamos aqui com um episódio muito especial, que vamos tratar sobre o julgamento na perspectiva de gênero. E por que esse tema é interessante para você? Porque é sempre importante a gente entender qual é o nosso contexto social e por que acontecem discrepâncias salariais, discrepâncias em questões de guarda, convivência de filhos, ou violência doméstica, enfim, trataremos muitos temas aí abordando esse assunto. E vocês vão entender o contexto histórico, o que isso significa e quais os avanços que o judiciário já fez até o momento. Estou aqui com as minhas fiéis companheiras, Mariana de Oliveira Miele, a doutora Maísa Bárbara Paulino, a Maísa Paulino. A Maísa Paulino, já apresentaram, gente. E também para contribuir enormemente com esse debate, nós convidamos a professora Leisa Borelli Prison, que foi a minha professora também de Direito Penal, e eu tive a sorte de aprender a Lei Maria da Penha com ela. Então, ela também é conselheira da OAB e está aí nesse caminho de professora, ensinando muita gente, vai ter muito a contribuir com esse papo. Nossa, meninas, é um prazer enorme estar aqui com vocês no Indúbio Pro Elas. É um prazer ainda maior fazer parte deste programa, tendo sido convidada por minhas ex-alunas. É um orgulho maravilhoso. E muito obrigada pelo convite. Vamos aproveitar bastante essa conversa. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Animada. Eu muito feliz. E outras pessoas também que assistem falaram, olha, a Leisa vai estar lá, eu vou assistir. Ai, gente, que honra para mim, viu? É uma delícia, eu tô também animadíssima. Perfeito. Meninas, estamos aqui também, a gente vai entrar no papo com vocês também, mas antes da gente entrar já no julgamento com perspectiva de gênero, a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, da carreira, o que você está fazendo. Nossa, eu me formei já faz 25 anos que eu sou formada, e me formei na UNAERP, e hoje eu sou professora de Direito, de Criminologia e Direito Penal na faculdade. Sou doutoranda também na casa, faço meu doutorado. Não basta uma coisa, tem que colocar outra. A gente não para. A gente não para nunca, né? E estou conselheira da Ordem pelo 2º mandato também agora. Fui com a professora Patrícia Vanzolini, a primeira mulher eleita presidente da Ordem dos Advogados em São Paulo. Fui eleita com ela a primeira vez e agora fui eleita novamente com o Dr. Leonardo Sica. E estou professora na faculdade, sou professora universitária de coração, sou apaixonada pela minha carreira e estou dando aula, acho que por volta de 20 anos. Há 20 anos eu dou aula e faço um monte de outras coisas que vocês sabem. Enfim, mais ou menos isso. De você ser professora de coração. Então, eu lembro com muito carinho das nossas aulas, assim. A Mariana também, né? Foi sua aluna. Nossa, a Maísa não, mas... Mas o pessoal elogia bastante. Eu que agradeço. Na verdade, acho que tudo isso é um construído, né? São construções, assim. Você dá aula porque você gosta, você faz o que gosta, leva o seu conhecimento, sua forma, o seu olhar para dentro da sala de aula. E é um olhar verdadeiro, é um olhar humanizado, é um olhar que acolhe as pessoas, que tem um olhar dentro dos princípios constitucionais, da perspectiva de gênero, porque eu sou mulher, eu tenho que falar do meu olhar, né, meu lugar de olhar e falar sobre tudo isso. Então, eu acho que isso contribui bastante. Eu já ia perguntar sobre isso, meninas. O que é a perspectiva de gênero para vocês, assim, para a gente explicar para quem está em casa? Porque antes de entrar, por que tem um protocolo para isso? Mas o que é isso antes de ser um protocolo? O que é a perspectiva de gênero ao seu ver? A gente precisa remontar uma série histórico-cultural, né, para a gente entender que a mulher sempre foi deixada de lado, ou em segundo, terceiro ou quarto plano, na verdade, segundo plano, né, sobre todas as questões, sobre todas as decisões, inclusive sobre o seu próprio corpo. Então, ela sempre foi deixada de lado, nunca foi questionada, nunca foi dada o poder de decisões. Sempre foi dado a ela um espaço
de segunda categoria, né? Como se o seu papel fosse menor do que o do homem. Porque eu sempre falo que os papéis, a divisão de papéis, não há problema em dividir papéis. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Esse não seria o problema. O problema é quando a gente valora, dá maior valor para um lado do que para o outro, colocando o homem como viril e a mulher como frágil, o homem como centro do poder e aquele que traz o dinheiro para dentro de casa, enquanto a mulher cuida de dentro de casa dos seus, né, os cuidados internos, os cuidados familiares, e dá um valor muito baixo para esse tipo de situação, porque não é ficar em casa, nós estamos entre mulheres aqui, e a gente sabe que ficar em casa e fazer serviços domésticos, se fosse para ser pago, o salário mínimo não seria o que é. Né? Não seria o que Nossa, enfim, não é isso. Então, assim, por que a gente tem que pensar nessa perspectiva de gênero para todas as situações? E como eu dou aula de criminologia, eu costumo pensar sobre todos os ângulos, né? Social, econômico, para a gente analisar o fenômeno criminógeno, que, enfim, não vem o caso aqui agora, mas eu tenho a tendência a pensar nessas questões todas sobre outras perspectivas. Então, quando a gente pensa na questão de gênero, socialmente a gente já sabe que a mulher ela tem um outro valor, né? No mercado de trabalho, ela ganha menos. Quando há decisões para carreiras, decisões de carreiras, ela certamente vai ganhar menos, ou ela nem vai conseguir aquele ponto, aquele ápice da carreira, porque é possível que ela tenha filhos, né? E isso pode atrapalhar, é possível que isso, é possível que aquilo. Então, sempre há uma forma de colocar a mulher num lugar de não destaque. Como se o homem não fosse o pai, um homem não pudesse de fazer a divisão das tarefas dentro de casa, né? Mas é uma questão cultural, é isso que eu falei para vocês. A gente vai ter que remontar uma questão cultural. Está tão estrutural na sociedade que a gente não consegue, por vezes, mesmo as mulheres, não conseguem se desvincular desses papéis que foram atribuídos e que a gente tem que lutar. Fica lutando. E incomoda muito estar nesse papel e ter que cumprir determinadas características nesse papel, porque a questão da moralidade feminina me incomoda muito. Eu acho que isso a lei também trouxe, é um ranço tão grande que eu tenho da mulher, esse negócio de bela, recatada e do lar. E se a gente for um pouco mais firme, nossa, louca. Doida. Histérica. A histérica, porque não, é louca, histérica. Sabe? Então, mas você sabe que hoje, incomoda. Laurinha, hoje eu acho que eu nem ligo mais quando me chamam de doida, histérica. Aliás, eu até prefiro, porque assim, aí eu me pontuei, aí significa que eu me coloquei. Ai, tá bom, já me coloquei. Então eu não fui delicada. Provavelmente eu fui delicada antes, não deu certo. Eu fui pro diálogo, não deu certo. Aí você foi louca. Ai, ótimo, você entendeu então. Obrigada. Obrigada, eu acho que você entendeu o recado agora. Estamos entendidos. Porque assim, é muito cruel o que se faz contra a mulher, né? O que se faz com o modo da mulher se colocar, ela tem sempre uma característica depreciativa. Sim, e é assim, é muito, eu falo assim, é tão difícil, porque se você pegar a questão do nosso comportamento, a gente passa a vida inteira reprimida em muitas questões. Total. Eu falo assim, nossa, em relação à sexualidade, então, isso é flagrante, assim, a vida inteira a gente tem que se comportar de uma determinada casa. Aí depois que você casa, você tem que ser... Aí você tem que ser recatada. E aí também. tem que ser do lar também. Ou não, porque aí você tem que fazer todas as satisfações ali do marido. E aí você tem que ser uma pessoa totalmente que você nunca foi ensinada a ser. Exatamente. E aí é difícil. Vem a dupla jornada, né? Você trabalha e ainda tem os trabalhos domésticos. E às vezes é tripla jornada, né? A primeira, na grande parte das famílias, eu já não falo mais por mim hoje, mas falo por grande parte das mulheres, muitas mulheres são as primeiras a acordar e a última a dormir com coisas ainda a fazer. Exato. Né? Só foi dormir porque estavam cansadas, esgotadas, Mas né? a conta de alguém fecha, gente? Não porque fecha. a minha nunca A minha fechou. também Eu não, nunca tive um saldo. Meu Depois Deus. que eu tive o filho, Não, então... aí a vida é outra. Eu tô sempre débito com alguma coisa. Assim, eu sempre. Se eu tô aqui, eu não tô no mercado, por exemplo. Eu já tô precisando de coisa pra comprar em casa. Então, A lista tá sendo feita na mente. Exatamente. Eu já tô aqui, meu Deus, ó, o Danone acabou. Danone, acabou. Exato. Aí tem que a vacina, a consulta. Então, assim, Exatamente. essa Eu conta... falo pra Laura, a gente olha as redes sociais, a pessoa trabalhou o dia inteiro, cuidou da casa, foi na manicure, no cabeleireiro, chegou, leu um livro, assistiu a Netflix e ainda tá plena, né? Exato. Eu falo, gente, minha rotina não bate com isso. Gente, mas quem que acredita em Instagram nessas pessoas? Essa pessoa não existe. Essa vida linda, maravilhosa, impecável não existe.
A gente se monta para trabalhar, fazer as coisas, porque é nosso também. Sim. Eu quero. Eu Não também. admito, entendeu? Eu Eu também. quero. Mas chega em casa, é sério, né? Você chega em casa, quem que fica montado o dia inteiro de salto, gente? Imagina. Não, gente, não. Mas eu acho que as redes Imagina. sociais têm piorado um pouco essa mentem. questão, assim, da gente... o papel da mulher já era inalcançável. O que a gente precisa alcançar é inalcançável. É aquele corpo, aquele nível de perfeição que, na realidade, não existe. E, assim, as redes sociais, eu falo agora... Gente, eu falei, o povo pintando Bob Goods esses dias, eu falei, gente, a gente não pode pintar com o nosso lapisinho tranquilo? Não é? Assim, nem Tem que ter isso aquele mais. estojo. A gente tem que ter 100 canetas, Exato. tem um estojo desse tamanho. Aí a pintura, a pessoa faz veludo na pintura, Exato. faz isso, pontinho, né? pontilismo. faz pontilismo, faz veludo. Eu falei, gente, é muita perfeição muito que a gente negócio tem que eu não ser tenho. Não dá, tem tempo dá. pra isso. Eu falei, gente, eu gosto de pintar, mas assim, tá ficando Você percebe que a perspectiva de sério. gênero ela tem que ser debatida em todos os ângulos? Exatamente. Porque há uma Sim. cobrança significativa em cima da mulher. E aí não basta tudo isso, as pessoas estão capitalizando até o nosso sono, porque agora eles vendem coisas para você colocar no rosto para dormir, para acordar bela. Aquelas melecas que as pessoas passam, aquelas máscaras. Isso é capitalizar o nosso sono, gente. Até dormindo a gente não pode descansar. Nossa, é verdade. A gente tem que dormir cheio de Incomodada, coisa. Cheia de de meleca, coisa. cheia de negócio que não pode nem virar do lado, Na durinha. porque estão Aqui. capitalizando com o nosso sono, gente. Ninguém faz isso pro homem, com aquela barba, cabelo, xixelente, sei lá, às vezes. Pensa naqueles, né? Não fazem, mas é na mulher que já tá impecável o dia inteiro. Aí Já já tá capitalizando a noite dela, o sono dela. Nem dormir em pode, paz. né? Eu falo que e assim, como a representatividade é importante, né? Sim. A gente vê sempre os homens nesse espaço de poder, nesse espaço de liderança. E para as mulheres é muito importante saber que outras mulheres chegaram lá e que é possível, mas também a perspectiva de gênero eu acho que entra para fazer esses ajustes, Sim. né? Sim. Chegamos lá, mas a gente quer chegar lá com um salário igual, por exemplo. Chegar lá com um salário igual, chegar lá com outras mulheres também te amparando, porque sozinho também é uma luta dificílima. Então, você tem que chegar com outras mulheres para ter essa representatividade, essa força e esse encorajamento de tentar encarar todas as outras questões, né? Porque imagine você como uma mulher, uma advogada num processo criminal, ou num processo previdenciário, trabalhista, onde todas as pessoas que estão ao seu redor são homens. E você tá ali sozinha, com um olhar de outras pessoas. Eu não estou falando que todos os homens sejam assim, ou que todos os homens não prestem atenção nisso. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas boa parte, e a grande maioria, não vai prestar atenção nisso. E, por vezes, solta uma palavra, ou um xingamento, ou uma desconfiança da sua capacidade em cima daquilo que você está fazendo ali, com todo respeito à legislação, com todo respeito ao cliente, mas descredibilizam a sua palavra, descredibilizam o cliente de vocês por algum motivo. Então, assim, tem que chegar naquele lugar, mas é importante que a gente saiba onde está, saiba o que está falando, com quem está falando, e que tenham outras pessoas juntos para tornar aquele lugar um pouco mais confortável para mulheres, né? Porque se a gente for pensar a advocacia, gente, a advocacia hoje é composta, acho que majoritariamente por mulheres. Sim. Né? Majoritariamente por mulheres. Mas nem todos os espaços, e nem sempre foram assim, né? Nem sempre foi assim, nem todos os espaços são dessa maneira. Então, assim, a gente ainda está naquele começo, encorajando mulheres a fazerem a faculdade. Hoje, majoritariamente, os meus alunos são mulheres. Majoritariamente. E eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Não porque eu não queira os homens lá, não porque a gente queira tornar o lugar somente feminino, não. Mas olha só onde a gente já chegou agora. Pense nessa perspectiva há 40, 50 anos atrás. Não, e um exemplo claro é os quadrinhos da OAB de presidente. Não, só tem homens. Só tem homens. Uma e só tem homens brancos. Eu ia. Se a gente entrar nesse recorte mulher, né? de questão racial também, aí já é outro. Se a gente vai ter que entrar, pelo menos para falar que não basta a violência contra mulheres, essa violência estrutural, que seja no processo, que a gente tem que olhar com perspectiva de gênero os processos, sim, porque há essa violência estrutural.
a gente não tá falando de uma mulher, mas se a gente for pensar nas mulheres mulheres negras periféricas, a gente vai ter uma interseccionalidade ali que é muito mais cruel do que pra gente, mulher. Muito. Eu falei, aí você entra num lado que é totalmente... Lado que, e assim, é um lado que eu enxergo que vem evoluindo menos ainda. Nós estamos aqui, Triste. mas a gente precisa trazer essas outras mulheres para junto da gente, para romper com um sistema que é muito mais degradante, muito mais difícil para elas. Sim, Principalmente com se certeza. tratando de salário, né? Porque a questão do salário tem que ser igual entre homem e mulher que estão no mesmo cargo. E quando se trata de mulheres negras, o salário ainda é menor ainda. É menor junto ainda. com o homem que tem o mesmo cargo. Mas as funções Então, também que exercem, as funções, se a mulher fica, a mulher no geral, exerce atividades domésticas, a mulher negra é majoritariamente essas funções. Exatamente. Então, assim, Sim. é muito grave isso. A gente Muito. precisa romper com esses parâmetros mesmo. Até porque, se a gente for pensar no início, quando nós, mulheres, estávamos lutando pelo trabalho, por uma carreira fora de casa, as mulheres negras já trabalhavam. Nós nem percebíamos isso à época. As mulheres da época romperam com um passado histórico e tal, tem todo o crédito, mas as mulheres negras já trabalhavam. Né? Então, assim, mas subempregos. Isso. Então, hoje elas estão alcançando, obviamente, outros... E sabe o que é interessante? É a data do protocolo, né? Que ele é de 2021. É muito recente. Vamos Muito pontuar algumas coisas para a recente. gente entrar no protocolo, Sim. que eu queria pontuar. Então, a gente chegou até aqui falando que a perspectiva de gênero são justamente essas discrepâncias que tem entre homens e mulheres em vários espaços, em várias questões, que a gente vai abordar mais ao longo do tempo. Mas, por que existe um protocolo? Né? Por que existe um protocolo que trata dessas questões? Justamente para minimizar essas assimetrias. Então, pode falar, falar a data. O que é, assim, que eu acho interessante do protocolo é que ele é muito recente, ele é de 2021, e além de tudo, ele foi necessário ter ele para que não houvesse desigualdades dentro de julgamentos, porque, como bem pontuado, existe a desigualdade de salário dentro da esfera trabalhista, entra-se também a questão previdenciária, quando a gente fala sobre o salário maternidade, a questão do tempo de contribuição, não entra na contagem, não é? Sim, Entra na contagem? Também, Acho que não. Eu tava falando pra Laura de auxílio-doença também. Eu tive um caso que a minha cliente, ela é negra, ela tem uma certa idade, tem problema seríssimo na coluna, e aí os juízes disseram que não, ela pode trabalhar como porteira. Você acha que uma mulher sem estudo, na idade dela, negra, vai... Mas ainda, esse homem aí tá, ela não tem, não é ele que vai escolher, não é ele que vai dizer se ela tem que ter outra profissão. Pois é, cadê o protocolo? Mas eu falei pra Maísa, tem uma professora, chama Cristiana Mendes, que ela foi mais além. Porque, assim, o protocolo que a gente tá falando é uma diretriz que o Conselho Nacional de Justiça, ele ditou essa resolução, né? Sim. Essa diretriz, falando como os juízes, o judiciário no geral, não só os juízes, têm que se comportar quando se deparar com uma assimetria de gênero dentro de um processo. Então, assim, existem inúmeros casos nos judiciários em que essas assimetrias estão discrepantes, de violência doméstica, por exemplo, na questão da pensão, na questão do direito de família, então acho que é uma perspectiva de gênero ambulante, né? Eu acho que é só perspectiva de gênero, porque é pensão, é guarda, é convivência, é alimento, é um show de perspectiva de gênero. Então, assim, os juízes têm que decidir com base nessas perspectivas e teria que ser uma diretriz, né? Mas essa professora, ela vai muito além e eu adorei que ela falou isso. Ela falou, coloque no processo a perspectiva de gênero. Peça para o juiz julgar com base na perspectiva de gênero, como se fosse a inversão do ônus da prova, quando a gente vai tratar direito do consumidor, alguma coisa. Abre o tópico e pede. E se ele não julgar, juiz, abre prazo para outra parte se manifestar sobre a perspectiva de gênero nesse processo e eu quero que venha na sentença do porquê esse processo tem que ser julgado com a perspectiva de gênero. Eu falei para Maísa, bota isso nos seus processos também. Mas agora a gente pode fazer, né? Porque agora nós temos um protocolo, agora nós temos uma resolução. Porque mesmo que isso tivesse que ser observado antes, até pelas vulnerabilidades, mulher, pessoas LGBT, raça, todas essas vulnerabilidades, mesmo que existisse antes, ainda que eu colocasse, ninguém olharia. Agora vão olhar. Por que vão olhar? Porque agora o CNJ
colocou essa diretriz, e é uma diretriz que tem todo o embasamento internacional, nacional, enfim. Se Então, você agora quiser eu posso. contar um pouquinho, viu, Leisa, da só onde detalhe surgiu. que é muito importante, ele é obrigatório, né, a aplicação dele, então é importante mencionar. Mas nem todo mundo foi capacitado, está sendo capacitado, porque no Brasil a gente tem um seguinte problema: toda vez que a gente muda a legislação e impõe algumas situações, por exemplo, o uso do bafômetro, ou a resolução que a gente tem que o processo tem que ser trabalhado de outra maneira, lança-se a lei, entra em vigor a resolução, o ato normativo, ou a legislação, que quer que seja, sem que tenha havido um preparo anterior. E aí a gente leva, com a lei já em vigor, com a resolução em vigor, a gente leva mais 1, 2, 3 anos para as pessoas se adaptarem. E até conhecer, né? Conhecer e se adaptarem a isso e conhecer o que está acontecendo. Que é falta de acesso, de conhecimento mesmo que existe. Mas como que um juiz pode falar um negócio? Assim, eu não consigo entender. Num contexto social e racial que o Brasil tem, como que ele acha que vai ser inserção no mercado de trabalho de uma pessoa que já é idosa e ainda tem uma questão racial e é mulher? Né? Assim, eu sempre... Da onde? É que a gente não sei se pode falar isso aqui, mas assim, é que a vontade que dá de falar, e nesse caso senhor juiz, então senhor, se sair daqui porque o senhor quebrou seu dedinho, o senhor pode ser qualquer outra coisa, o senhor pode ser porteiro também. Ele vai se sentir ofendido. É verdade, mas eu tenho essa vontade. Eu não sei se a gente pode dizer isso. Porque assim, dá uma vontade de... Não educadamente falando. Falando assim, doutor, o senhor acharia ok se eu dissesse isso para o senhor? O senhor se ofenderia? Porque eu acho que minha cliente vai se ofender. Porque ela não precisa fazer isso. Aliás, não são as outras pessoas que devem decidir a vida dela, o que ela vai fazer profissionalmente. Ela se adaptou àquilo, talvez ela não tenha instrução, talvez ela não saiba como, talvez ela não tenha mais energia, porque ela foi altamente degradada, física e psicologicamente. Entendeu? O senhor gostaria que eu dissesse isso para o senhor? E por que citar uma função, né? Que é uma função, é um trabalho. Que, inclusive, é subalterno. Né? Inclusive, trabalho, você fala do porteiro? Não, esse trabalho tá ok, tá tudo certo, mas por que ela precisa ir para esse trabalho? Por que ela precisa ir para um outro trabalho que ele decidiu que tem que ser? Por que ele não pode determinar a pensão para ela e deixá-la em casa descansando depois de tanto tempo? Com dores. Sim. E aí, quando acontece esses tipos de violações ao protocolo, por isso que a Laura bem posicionou, tem que existir a aplicação dele dentro dos documentos ali no processo. Sim, porque depois ele fala, mas não foi mencionado, embora ele está ciente que ele tem que seguir o protocolo. E tendo ali a prova de que foi mencionado, é mais fácil para a gente poder fazer uma denúncia ao CNJ, se for o caso. Porque precisa, dependendo da situação, não tem como você evitar esse tipo de situação, infelizmente. Por isso que é importante, porque assim, falar é uma diretriz, mas é legal você materializar isso dentro do processo, porque enquanto é uma diretriz, a gente, tem que aplicar. Não, eu quero aplicar aqui. Eu quero que seja aplicado nesse caso. Exatamente. Então, isso é muito legal. Qualquer hora. Eu quero agora. Isso se a gente pensar nos 2 marcos, se vocês me permitem, os 2 marcos que nós temos, né, assim, mais recentes, os outros foram mudanças legislativas, mas a gente tem 2 marcos significativos para a mulher, que é a Lei Maria da Penha e agora o protocolo que diz respeito aos processos, que a gente também estava sofrendo bastante com isso, está sofrendo bastante com isso. Os 2 marcos foram levados para a Corte Interamericana. Os 2 casos que foram levados para a Corte Interamericana. Aqui dentro nós não resolvemos. Nós precisávamos de uma organização, né, dos órgãos internacionais, aí uma associação de órgãos internacionais, com pessoas especializadas que pensaram o caso novamente e levaram para a Corte Interamericana. Gente, isso com o caso Maria da Penha, conta um pouquinho desse, porque com o caso Maria mulher, né? E foi duas de uma mulheres, violência. Duas mulheres com uma violência extrema, sabe? Que passaram anos esperando por uma série de justiças dentro do seu processo e que não acontecia, né? Se a gente pensar na Maria da Penha, gente, foram 2 tentativas de homicídio. Olha só, foi uma violência tamanha com essa mulher e depois de tantos anos, quase 20 anos, quase prescrevendo, criminalmente falando, o caso dela é que a Corte Interamericana fala, gente, Brasil, vamos fazer o que você tem que fazer? Né, gente? Vamos fazer o que você tem que fazer. Aí vem a Lei Maria da Penha, obrigado, o Brasil foi obrigado, não foi por interesse próprio. Tá? Ele não estava pensando na gente, não estava. O Congresso não estava pensando na gente. Com certeza não. Eles estavam porque o Congresso nem é a gente, né? Não pra pensar na gente. Também não nos representa. O Congresso não é a gente. Mas foi preciso
um organismo internacional dizer, Brasil, vamos lá, faça isso. E agora novamente. Agora novamente. Então, assim, são casos extremos, e agora, lógico, lá a Maria da Penha que fez uma mudança significativa, e eu falo da mudança, gente, não que a Lei Maria da Penha consiga ser efetiva para todas as mulheres, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque não depende só de lei. Depende né? também, né? São outros tantos fatores, mas ela tem uma questão pedagógica que é importantíssima. Tem uma questão pedagógica que é importantíssima. Ela traz conceitos sobre violências, porque eu, você, nós aqui, nós sabemos, a gente sabe o que é violência, a gente sabe reconhecer alguns sinais, porque fomos adaptadas dentro do conhecimento, buscamos saber o que é, mas a grande maioria das pessoas nem sabem que aquilo que sofrem é uma violência. Acham que é ciúmes, acham que é porque ele gosta, porque ele é assim mesmo. Então, esses sinais não vão sendo lidos. E a lei vai trazendo todos os conceitos ali, quase que desenhando. Porque eu falo que a Lei Maria da Penha é um desenho da Constituição. Ninguém entendeu a Constituição. Aí, não, ninguém entendeu. Vamos ter que fazer o PowerPoint da Constituição. Vamos fazer o PowerPoint. Ninguém entendeu a Constituição. Eu fui lá e escrevi um textinho menor, Código Penal. Aí ninguém entendeu também, não quiseram ler. Aí a Maria da Penha foi lá e desenhou. Mas aí não entenderam também. Aí virou meme, feminicídio. Eu falo que foi uma redução. Assim, eu precisei focar tanto, numa coisa que a Constituição já dizia, mas que a gente não lê. E também, porque no Brasil a gente não tem dados. Se nós não tivermos leis, nós não temos dados. Se nós não temos dados, nós não temos políticas públicas. Mas hoje temos um problema de saúde pública com a violência doméstica. Total, já é uma podemos epidemia. dizer, epidemia. Epidemia. De violência doméstica, já podemos dizer assim. Podemos dizer, todas as autoridades já dizem, todos os pesquisadores dizem que é uma epidemia e a gente precisa ver. Ninguém sabe ainda, ao certo, pelo menos eu não tenho conhecimento desse estudo, sobre o porquê que nós estamos vivenciando isso neste momento. E é no mundo, tá, gente? É no mundo. A gente vai falar em termos de Brasil, mas a gente está vivenciando uma violência extrema contra as mulheres no mundo. Não se sabe ao certo com estudo, com planejamento, com dados, o porquê que nós estamos, os motivos pelos quais nós estamos vivenciando isso. Eu fico imaginando que talvez seja pelo fato de que a gente está tirando as pessoas privilegiadas, os homens que batem nas mulheres, do conforto de não serem reconhecidos como violentadores e agressores, de não serem punidos. Então, nós estamos tirando eles desse lugar e estamos colocando eles no front, na batalha, assim, de frente, para serem atingidos agora por um processo, por uma denúncia, por um vídeo, por uma... Entendeu? Então, eu acho que é por isso que essas pessoas estejam se sentindo incomodados e, de repente, não se sentem mais tão confortáveis e partem para uma agressão, porque não sabem dialogar. Porque não sabem conversar, não têm conhecimento sobre todas essas violências. Questões econômicas também fazem isso, né, gente? A gente sabe que desemprego, é uma série de fatores. É um contexto, né? É um contexto. E isso é muito legal, porque essa questão de colocar eles no front mesmo veio muito por conta da mudança de ser uma ação pública incondicionada agora, né? Porque antes a mulher tinha que denunciar, tinha uma questão familiar que as mulheres tinham que ir. Como que foi essa evolução? É que antes essas violências, como elas eram do contexto familiar, né, ficava a cargo da mulher fazer a sua representação ali, ela fazia a notícia do crime. Que era para fazer isso. E ela tirava. Ela ia lá, ela representava na hora, porque é o companheiro, então ela já sabia quem era, já representava na hora, porque ela estava no turbilhão de situações e toda machucada, enfim, né, gente? Aí, dias depois, porque o ciclo da violência, ele se estende, né? Agressão, depois vem a lua de mel, depois começam de novo as agressões psicológicas para as físicas. E aí ela se sentia, poxa, mas eu vou tirar ele dentro de casa? Às vezes ele é o provedor, às vezes ele é o dono da casa, às vezes ela tem 2, 3 filhos, não tem para onde ir, não tem mais respaldo da família. Ela pegava e ia na delegacia, ela não representava ou retirava a representação e, enfim, ou nem representava, né? Quando deixava para depois, assim, não ia mais representar
Agora mudou, né? Quando há violência, necessariamente ela é incondicionada. Então, assim, uma vez O que você Ministério faz a Público denúncia tem que apurar. pelo impulso oficial, ele tem que apurar e tem que verificar. E o próprio delegado hoje tem autonomia para separar as pessoas, retirar ela do lar, aplicar uma tutela, uma preventiva, uma forma de prevenção para ela, né? Alguma situação, uma tutela para ela. Há possibilidades hoje, o que no início da lei não havia, porque também não se sabia muito bem como lidar com a situação, né, gente? Porque é uma lei multidisciplinar. Como ela é uma lei que ela não é penal, ela é penal, civil, ela tem questões, ela vai reverberar na família em vários aspectos, né? É sucessão de bens, é família, criança, separação. Então reverbera em tantos os lugares. De gênero, né? Exato. Ela reverbera em tantos lugares que ficava difícil saber no início. Então, assim, a Lei da Maria da Penha foi importante porque muitas outras proteções de vítimas vieram após ela. Né? Após a mulher. E você fala dessa parte didática dela falar sobre as violências, não é sobre o que é violência, ela denomina vários tipos de violência. Ela denomina, então, ela descreve. Então, e eu acho tão importante isso, porque assim, eu tava até falando com a Maísa agora, antes da gente subir, sobre violência patrimonial. Porque assim, ela tava falando, eu tenho um caso que a gente acha que o pai tem dinheiro, mas vem aquela merreca de pensão, né? Vem aquele nada, e você não tem como ir atrás disso. Então, assim, a mãe está totalmente desassistida e não vem o dinheiro. Isso é uma forma de violência patrimonial. É uma forma de violência patrimonial. Eu vi esses dias uma juíza que estava brigando. Eu vi num trecho um vídeo. E o cara estava, obviamente, o pai estava lutando para diminuir a pensão, que era um incrível R$300. Eram incríveis R$300. Sucesso. Uau, sucesso total. Né? Ela estava gastando com aquilo que a gente já conhece, que eu sempre falo. Aí a juíza, licílios, unha, pão do peito, aquela coisa toda, esbanjando. E aí a juíza foi tirando isso dele, entrou na dele, assim, para ele falar tudo o que ele pensava a respeito. A juíza falou, mas não tem problema, o senhor pode ficar tranquilo, porque a partir de agora é ela quem vai te pagar os R$300 e o senhor vai ficar com os filhos. Deu um desespero nesse homem. Mas deu um desespero, ele não, que não, e a juíza deixando ele falar. E ele não, se justificando, e a juíza maravilhosa deixando ele falar. Quando ele terminou de falar, ela falou assim, então tá bom, então vai ficar com ela? Vai, então agora o senhor vai pagar 600. Ele ficou quietinho, assinou o termo e foi embora. Também teve uma palestra. Então, essas questões, a gente tem que ter a psicologia infantil de inverter as situações por vezes. Quem sabe, né? Quem sabe resolve. Eu achei maravilhoso. Achei incrível. Eu falei, gente, e ela deu uma corda para ele falar. Inclusive, tinha que ter isso no protocolo. Tinha que estar lá, fazendo inversões. Exatamente. Criança vai pro pai, recebe os 300. Exatamente. E aí ficou doente, pagou os medicamentos, desconta, porque no caso desse cliente ainda dá desconta dos alimentos do mês seguinte. É um absurdo. Então a gente tem todas essas questões. E a própria Lei Maria da Penha, ela vai trazer tanto essas questões patrimoniais, descrevendo quais são as condutas. A gente pega as questões sexuais, né, da violência sexual, tá lá. Impedir que ela use anticoncepcional. E fazer com que ela tenha filhos sem que ela queira. É mais ou menos isso, tá, gente? Não é bem isso, mas é forçar um casamento, forçar um casamento não, forçar ter filhos, ou forçar não ter filhos, ou forçar no seu, sabe, tudo isso é uma violência sexual. Tem muita gente que não sabe o que significa isso, né, gente? Que essas coisas têm que ser dialogadas, né? E, enfim. Tem tantos âmbitos, né? Eu vi uma vez na internet a moça descrevendo que depois que ela comia, o marido fazia ela ficar andando no quintal para não engordar, sabe? Eu falei, gente, isso me tocou tanto, foi uma violência tão grande, sabe? Eu falo, gente, imagina, assim, eu fico até uma coisa muito pesada mesmo. Imagina você ter que passar por uma coisa dessa, você comeu, o corpo é seu. Você tem que caminhar mas não sei nem por onde começar numa situação dessa, assim, para explicar para quem, os dois lados, né? A gente não sabe nem como explicar, como começa. É que eu acho que esses casos de violência tem um trabalho mental tão grande na mulher, não é simplesmente a violência vem com um combo, né? Exato. A violência vem com o combo do você não vai encontrar mais ninguém igual eu, depois de mim você não vai, aqui acabou a sua vida, entendeu? E ela nunca começa com a violência física ou sexual, ela vai começar sempre com a violência psicológica, as violências morais, começa com alguns sinais, tal, e a partir daí pode
Pode não ser nada, a pessoa pode se situar e, enfim, uma relação se estabelece, mas ela pode virar uma violência física porque ela não começou na violência física, mas ela vai com o passar do tempo. E aí, por isso que muita gente fala assim, mas ficou tanto tempo com ele, por quê? É porque não era assim. Não é assim, gente. E às vezes ele acaba tanto com a autoestima da pessoa que ela não tem nem energia, nem força pra lutar, até porque não sabe nem... né? Ele vai também tirando o contato da família, o convívio com os amigos, porque se vive num relacionamento abusivo, óbvio que não é uma coisa super escancarada. Não tá aí pra todo mundo não. ver. Então, se você partir do contexto que é aquilo, então... Você não vai sair, mas eu não quero ir, você também não vai sair. Você não vai para aquele lugar se eu não for. Você não vai usar tal roupa se eu for. Mas você é não porque vai. eu gosto muito de você. Mas é porque eu quero te proteger. Ai, gente, que ódio. É muito complicado mesmo. Eu acho que... Quer ver um caso que é muito emblemático da aplicação da questão de gênero no direito de família? Pensão para ex-cônjuge. Porque, assim, a Constituição, o Código Civil de 1916 trazia que o homem era o chefe da sociedade conjugal e a mulher era totalmente invisibilizada, né? Totalmente invisível. Ela não tinha nem capacidade civil para poder gerenciar, para poder tomar as próprias decisões. Ela só podia trabalhar se tivesse autorização do marido. Sim. Então, assim, quando veio a lei que veio de Skit, né, em 1967, se eu não me engano, imagina, para uma mulher separar naquela época, ela era escrachada em praça pública, ela não podia entrar numa festa, Por isso porque que ela eu falo do lado social, tem essas estruturas sociais também. Exatamente, só que aí essa mulher que divorciava era presumido que ela precisava de alimentos, óbvio, ela não tinha nada, ela passou por um casamento totalmente invisível. Aí veio a Constituição Federal, 1988, que falou o quê? Mulheres e homens são iguais em direitos. O que aconteceu com a pensão? Agora ela não é mais inquestionável. Agora você questiona. E aí você questiona, tá difícil para conseguir. Já tem doutrinadores que falam que vai acabar a pensão para ex-cônjuge. Porque você parte do pressuposto que o homem é igual à mulher, por que você tem que receber a pensão? Então você desconsidera o que essa mulher fez durante toda a relação conjugal. Se ela se dedicou a vida inteira. O contexto, quem vai ficar com esses filhos? Vai ficar todo para a mulher? Porque 70% dos divórcios, segundo o IBGE, a guarda é estipulada exclusivamente à mulher depois do divórcio. Então, assim, 70%, gente. 70%. Gigantesco. 70%. Então, assim, como você vai pensar se você tem que dar uma pensão para o ex-cônjuge, analisando todos esses contextos? Aí a perspectiva de gênero tá aí para isso. Porque você tem que ter tudo isso. Quem vai ficar com a criança? O que essa mulher trabalhou? Ela não trabalhou? Qual o acesso que ela tinha aos bens da casa? Era aberto para ela as questões dos valores patrimoniais que o casal tinha? E é um combinado, né, Laura? É um combinado. Se a pessoa vai ficar em casa porque ela tem seja porque ela quer, seja porque foi um combinado entre o casal, é um combinado, de toda forma. Enquanto estava funcionando, estava funcionando. Agora que uma parte não funciona, então o outro acabou, tchau, você não tem nada. Mas peraí, então vamos rever tudo isso. Tá? É difícil você pensar nisso, né? Porque aí a gente vai naquelas questões todas do trabalho doméstico. Se ele fosse remunerado, a gente não precisaria de nada dessas discussões. Não é verdade? É verdade. Eu não precisaria dessas discussões. Eu saí dali, eu fui paga. Eu cozinhei, eu lavei, eu passei. E ainda aposentava depois. Exatamente. E se a mulher não quiser submeter a isso, porque eu estou recebendo um salário por ser do lar, ela vai atrás de outro lugar. Entendeu? Mas ficar dentro de casa, fazer tudo isso, para depois sair desse relacionamento sem nada, porque ele acha... E separação total de bens, né? Porque é o melhor regime. É o melhor regime. É o melhor regime. Óbvio que é o melhor regime. Né? É o melhor. Porque depois aí a mulher sai sem nada mesmo. Sai sem nada mesmo. E como se ela não tivesse feito nada para crescimento, né? Porque se ela não tivesse dentro de casa, ou se ele não tivesse ela, provavelmente ele teria feito de outra forma. Porque é um favor da mulher ficar dentro de casa, enquanto o homem tá sustentando ela, né? É um poder exercido muito grande, gente. Eu não recomendo a ninguém ficar dentro de casa, ainda que você seja herdeiro. Sim. Não recomendo. Eu acho que você tem que ter pelo menos alguma coisa para não se sentir... Eu acho que há várias questões, né? Sair de um relacionamento sem ter uma profissão, você vai ter que lutar por tudo aquilo que você não sabia como fazer, mais a questão emocional. E mais lidar com questões emocionais dos filhos, se tiver filhos. Então, assim, você tomando conta da sua carreira, da sua vida, ainda que seja dentro da sua casa, trabalhando ali, mas saber exatamente o que você está fazendo, quando na ponta do lápis, quando você sai dessa relação, se
for o caso, eu não tô dizendo que vai ser sempre assim, tá? Aham. Mas você sai com uma questão somente emocional, não necessariamente emocional, econômica, filhos, não sei o quê, Mas não. sabe que tem um movimento agora É muito importante. legal do direito de família, que é uma coisa que parecia que era mais afeita às outras áreas do direito, mas agora o direito de família está trazendo também. Contratualização. Exato. Você tem um combinado que eu vou ficar aqui na minha casa, assina um contrato para mim que é o nosso combinado. Isso. Eu vou ficar em Isso, casa e eu isso. tenho direito a 2 Isso. pontos. Isso. 2 pontos. Eu acho interessante. Casa, Inclusive, vocês que são da carro, família, é isso. Vai casar, já faz um podcast disso, inclusive. Você que vai casar, vem resolver comigo. Porque, assim, Eu acho legal. Porque E assim, normalmente a busca vem só depois mesmo, com o término. Aí Vamos não tem fazer o nenhuma preventivo, orientação não- jurídica. mas É assim, muito não é? bonito quando você tá indo casar, a né? gente não faz um direito ambiental preventivo, não faz um direito empresarial preventivo, Gente, trabalhista sim. preventivo. Por que não um civil Sim. de sucessões mas preventivo? assim, pra tudo. Ele vai trabalhar fora de casa, ou você vai morar em outra cidade. Contrato. Vocês estão em um relacionamento, só estão morando em cidades separadas, porque depois eu já vi caso que o homem muda. Aí no primeiro mês vem de 15 em 15 dias, no segundo vem de 1 mês em 1 mês, no segundo mês nem estamos. Aí vem aí depois alega que já estava separado de fato há 2 anos. Ai, Porque ele já não morava mais em casa. Mas nesse caso, a pessoa já casada ou mas em união assim, estável? Não, a pessoa está casada, mas está morando em outra casada cidade. na Casada certidão de casamento mesmo ou em união Isso. estável? Não, tá casada na certidão ou em união estável. Tá É morando porque união junto. estável realmente, essa questão dos 2 anos, de fato. Por isso que é importante ter o documento com a declaração. Sim. Exatamente, mas Uhum. até para um casamento, assim, porque depois ele pode alegar que nos últimos 2 anos, se for um período que a tentar alegar alguma coisa, que esse período já não tinha mais casamento. Porque, assim, no meu ponto de vista, se há o casamento, querendo ou não, é uma sociedade, porque você já pré-define ali Sim. se é regime da cunha É. parcial de bens, separação, já tá tudo pré-definido. Já. Embora que você tendo a definição, já tem os riscos ali do que Na pode união acontecer. estável é muito pior, Quase Só né? que um na união divórcio. estável é pior, exatamente. Vai Porque, sair sem nada. porque, de fato, se ele comprovar a separação por mais de 2 anos, pode dar um uso campeão familiar, perde a casa. Isso é muito comum de acontecer. Nossa, Esses então, poucos gente, conhecem. contrato, até para abrir relacionamento. Abre seu relacionamento, faz contrato de tudo. Tem até os contratos hoje em dia, não precisa ser aquele contrato que vai no cartório e registra, faz entre vocês. Mas eu não acho isso Contrato ruim, não, viu, gente? Eu acho que já que as coisas depois, quando terminam, elas serão tratadas judicialmente da pior maneira possível por vezes, Sim. Mas- Exatamente. por que não trabalhar esse conceito antes? Eu não quero ter uma possibilidade de terminar, não quero nem pensar nisso. Amor, seguinte, É possível. vamos ser realistas, cara. Você não É, faz, as pessoas não fazem seguro morte, seguro não sei o quê, seguro não sei o quê. Por que você não faz um contrato na previsão de uma coisa ruim acontecer lá na frente? Ninguém está dizendo que vai, isso não vai atrair. Você só está Exatamente. prevenindo Sim. uma garantia para os dois, inclusive é uma proteção para os dois. Exatamente. Uhum. Para os dois. E casamento tem acordos. Tá. Casamento você faz o tempo todo acordos com o seu parceiro. Exato. O tempo todo você só vai formalizando. formalizar esses acordos para que é uma segurança para os Não dois. sei, nós como advogadas, a gente é Pensa mais tudo, prático, né? né? Eu quero Vamos praticidade. resolver aqui, pronto. Vamos resolver o negócio aqui, Quer ó. isso aqui, ó. assim. Porque assim, eu tenho tanta preguiça dessas coisas que é capaz de falar, gente, fica com tudo, não quero nem. Porque Paga assim, pra ter mas paz. que eu pago pra ter É, paz. né? Porque assim, é muito. Desculpa ter jogado. Mas Porque dá muita preguiça desse tipo de discussão, porque daí você vai para o judiciário. Se você tiver um judiciário consciente, né, que vai ler todos os papéis, que vai se pautar por um acordo ou por um diálogo ali dentro, que vai tentar apaziguar. Porque tem situações, gente, que o próprio juiz já quase que destrói tudo. Né? Faz um combinado ali que parece que vai destruir tudo. é quase contar com a sorte, Então, assim, né? exato. Então, assim, se esse juiz conseguir já apaziguar a situação tal ali, você também vai ter sorte de ter um bom relacionamento ali.
Mas a gente não pode dizer que todos os relacionamentos que terminam todo mundo no consensual, né? Mas tem que pensar mesmo, por Não- exemplo, hoje tem o contrato de namoro e ele tem regras para ele ser realizado, ele precisa ser registrado Então, publicamente. Se contrato de namoro tem. Mas, por outro lado, tem que avaliar também se não vai ser uma forma de violar, né, o gênero, porque às vezes tem cara que obriga a assinar, faz assim. Ai, É. gente, Isso tem que isso obrigar pode a acontecer. Aí, na hora que desistir, você pega toda aquela questão do princípio da primazia da realidade, Exato. leva para o judiciário, aí já é outra coisa que aconteceu por trás, só tinha o documento ali para falar que que existiu, é muito mais né? difícil, né, depois de comprovar o que acontecia na realidade para o juiz, né? É. Porque aí muitas vezes essas provas também são difíceis de produzir, mas é necessário, porque acontece. Aí esse tipo de Acontece. violência, a gente É por sabe isso que muito. talvez, juntando esse tema com o nosso, o protocolo, se a gente for pensar nessa perspectiva de gênero, seria muito mais importante, é muito importante que a gente tenha uma parte nessa situação que esteja mais racional, que seja capacitada para juntar essas relações e olhar aqueles processos, olhar os dois lados e dar a melhor decisão possível para os dois e da melhor forma, num tempo mais curto, olhando os filhos, olhando o patrimônio, olhando o histórico dessa mulher dentro da relação, o que ela fez, o que ela produziu, com um olhar um pouco mais humano ou entender. Ninguém está dizendo aqui, gente, que todas as mulheres são tranquilas ou vão agir da melhor maneira dentro de uma relação, que tudo é protocolo de gênero. A gente sabe que não é assim. E toda vez que eu vou dar aula, que eu falo isso, tem sempre aquele que pergunta, fala assim, mas nem toda mulher, né? Eu falei, gente, a gente sabe que nem toda, mas a maioria. Sim. Ai, mas é Mas por precisa isso, gente. conscientizar, Precisa. apresentar. Precisa. Mas é isso que eu falo, conhecer. gente. Se der vontade de vocês de falar que precisa de lei Mário da Penha, né? Que fala que da Lei Maria da Penha para homem. Eu juro. Gente, senta e espera passar, sabe? É, Só não fala não umas fala coisas porque é dessas. vergonhoso. feio. Porque nesse contexto social do Brasil, que morre tanta mulher por violência doméstica, é difícil. E vale também pro orgulho hétero e pro dia da consciência Sim, branca, gente. sim, É pelo demais. amor. Não tem dá. condição. Posso falar isso? Pode. Falei. Falou, já Você vai falei, desabafar? pode- Já falei. já Pronto. falou. É porque a gente não dá. É uma falta de conhecimento histórico-cultural. São Uhum. contextos muito complicados pra gente afirmar umas coisas dessas no Brasil. Eu acho assim, eu acho que é no mundo, mas aqui no Brasil, gente, é muito difícil. É muito É difícil. um país muito complicado com essas Tanto- questões, tanto de gênero quanto de população LGBT. A gente fez aqui o programa sobre direito reprodutivo também. Foi Tantas demais. questões que saíram. Assim, Tanto que realmente nosso protocolo veio de fora, né? Exato. porque, É né? exatamente isso. E olha como é cruel, né? Porque, assim, quando as pessoas falam do Lei Mário da Penha, Lei não sei o quê, João da Penha, que fala, eu já não falo mais nada, porque, assim, dá preguiça. Mas, se a gente for pensar, gente, eu sempre tenho uma resposta que é, os homens morrem mais. Homens no Brasil, eles morrem mais, vítimas de homicídio. Ok? Ok. As mulheres, não, o número de mulheres e homens é incomparável, os homens morrem mais. Só que as mulheres morrem nas mãos daqueles que deveriam proteger. Elas morrem, esse número é gigantesco, porque é o número de mulheres que morrem nas mãos ou por quem deveria proteger. Então, há uma confiança naquela relação, ou, no mínimo, há uma confiança de que, pelo menos, isso não aconteceria. Há um crédito que a gente dá. É diferente quando a violência por parte daqueles que a gente não conhece. Você espera que alguma coisa aconteça. Agora, quando você está numa relação e o companheiro, aquela pessoa que está ali com você, ainda que já esteja separado, ainda que não tenha aceitado o término da relação, há uma situação ali, há um sentimento de que, poxa, nós vivemos juntos, nós fizemos alguma coisa, nós temos alguma coisa. Aqui, né? Eu não espero que o pior vá acontecer. Então, quando as pessoas falam isso para mim, mas homem morre mais. Morre, mas não morre na mão da mulher, que deveria protegê-lo também. Porque mulheres, o casal se protege os filhos, né? Héteros e homos, eles vão se proteger. As pessoas se relacionam para se protegerem, né? Para construírem junto, não para destruírem um ao outro. Essa não é a origem, a natureza jurídica da coisa. Não é isso, né, que a gente se relaciona. Nem a natureza jurídica, nem a natureza humana. Não é isso que a gente se relaciona. Se eu sei que eu vou para um relacionamento para apanhar, eu já nem vou. Não é isso? Então, assim, eu fico muito doida, porque tem gente que ainda pensa isso. Então, é falta de conhecimento nu e cru.
É falta de perspectiva, de conhecimento histórico, tipo, de 20 anos atrás, assim, não tô falando nem conhecimento histórico-cultural, assim, de sempre. Agora, É de agora, assim, você não conhece o mínimo de agora, não tá lendo o jornal, não tá fazendo nada, tá? Não tá no WhatsApp do tiozão, ainda, tá no WhatsApp ali, Tá na caverna. tá na caverna, em algum lugar que não seja esse mundo, tá, sabe? Tá em algum lugar que não tá nesse mundo. Tem isso também. Ai, a gente vai ter que caminhar para a reta final, mas eu queria fazer a pergunta que não quer calar. Como você enxerga o judiciário na perspectiva de gênero? Avançamos pouco, estamos engatinhando. Como que você enxerga ainda essas questões? Um panorama geral? Um panorama geral. Pode ser aplicado para o direito penal, para o que você sente eu vou falar da minha área, que eu acho, mas apesar de ouvir os colegas também em outras áreas, mas assim, eu acho que nós avançamos muito em relação à proteção de vítimas, mulheres, né, pós-Lei Maria da Penha. É um marco significativo, né, gente? Não dá para falar que não. Não dá para falar que não. A gente tem diversos tratados internacionais, então isso é de conhecimento geral, talvez não seja aquele conhecimento específico das leis, tá? Mas todo mundo sabe que existe uma lei, é a lei mais pop que existe. Todo mundo sabe que existe, talvez não saiba os meandros, não sabe exatamente o que tem, mas já ouviu falar, tá? Então assim, eu acho que nós avançamos muito na proteção de mulheres, mas se a gente for pensar que no judiciário ainda os homens brancos, héteros, né, aquela figura que a gente já sabe, ainda compõem a maioria dos cargos, das vagas, e as mulheres bem poucas vagas, e ainda assim são também acuadas, né, no sentido das suas decisões. A gente sabe que isso acaba acontecendo, aí a gente está engatinhando. Aí a minha resposta seria, a gente está engatinhando. A gente avançou por um lado, a gente avançou em legislação, tá insuficiente, né, para conter a demanda, né, da violência. A gente avançou em legislação, mas a gente está engatinhando socialmente, culturalmente e judicialmente, a gente ainda está engatinhando. A gente vê uma ou outra decisão importante, significativa, para os casos. O que a gente também tem que olhar que assim, nem todos os casos que vão, as mulheres também têm razão, né, gente? A gente tem que analisar dessa forma, né? Porque quando a gente pensa no julgamento, parece que sempre a mulher tem que ganhar. Não, a questão não é essa. A questão não é sobre isso. Não é sobre não isso. É sobre isso. É sobre olhar aquele julgamento, aquele processo, ou aquela situação com um olhar de maior rapidez num processo, por exemplo, olhar os filhos, olhar as questões que estão envolvidas naquela situação. Nem sempre para a mulher ganhar, não é essa a questão. Eu acho que tem que ficar bem claro isso. Eu acho que é até interessante pontuar que por isso que existe o protocolo, porque dentro do protocolo existem os tópicos que vai mencionar na onde você vai aplicar ele em certas situações. Por exemplo, direito do trabalho, a questão da dupla jornada que a gente fala. Como que fica a questão dessa mulher trabalhar, ainda volta para casa, ela tem ainda esse trabalho, a questão da mudança de salário, as diferenças, questão de assédio, então são casos específicos. Vou dar um exemplo aqui do assédio, porque normalmente os juízes a gente não vê sempre essas aplicações, como a Leisa bem pontuou, mas também falta um pouco de conhecimento dos advogados em pedir essas aplicações, não só por conta de estar ali na peça a aplicação, mas também na hora de conduzir o processo. Por exemplo, num caso que envolve assédio, por que você vai deixar sua cliente na frente do agressor na hora de uma audiência? Por que você não pede uma audiência por videoconferência para poder ouvir? Previne. Dependendo se o juiz não aceitar, aí vem a questão, você pode até posicionar bem o protocolo. Mas aí você vai lutar judicialmente, né? Aí você vai ter como recorrer, vai ter como fazer. E tem um detalhe, o advogado tem que pedir, porque o juiz não vai simplesmente aplicar. Então, quando a gente fala do protocolo, a gente está falando de todo mundo que está agindo ali. Né? E o advogado, gente, é a parte que vai mais questionar, que vai se pontuar. Então, ele tem que estar atualizado. O advogado tem que estar atualizado com essa situação para se colocar. A gente está sempre atualizado para conseguir os direitos tributários, previdenciários, trabalhistas. Bom, uma coisa é a legislação nesse sentido, outra coisa vou ter que me posicionar também sobre a questão de gênero, sobre a questão da perspectiva. Então, eu vou ter que me colocar como advogado. Vou ter que me colocar. Tá certo, é exatamente isso. Quando a gente fala judiciário, tá pensando que a gente tá falando só dos juízes, né? Que tem... Não, tem a gente. Todo mundo. E é engraçado, porque na questão previdenciária, gente, tem umas questões muito sérias. Porque eu tava falando com a Maís, depois vou abrir para você explicar melhor também.
Por exemplo, a mãe que ficou, que recebe o LOAS, ela não trabalha. Não é? Essa mulher não consegue trabalhar. Não trabalha. Porque senão ela perde o Não, LOAS. Ela perde. Ela perde. por Se conta tem um da benefício, renda. entra outro benefício, a renda, acabou. Ultrapassa o exigido. Como que é? Você tem bastante desses casos? Assim, é uma pergunta recorrente. O que você enfrenta de questões de gêneros aí no Eu previdenciário? enfrento que as pessoas nem sabem disso. Para elas vão receber esse benefício, porque vai fazer muita diferença na vida dela naquele momento, mas elas nem estão imaginando como que vai ser o futuro dela. Que ela não tá trabalhando, que ela não tem renda, que ela não vai aposentar. Mas o pai vai, né? Porque ela tá cuidando do filho, ele tá trabalhando. 2 empregos, um de dia e Uber à noite, eles têm. 2 empregos. Porque dá, né? Pra ter empregos, dá pra ter tudo, né? Sim, e ela fica ali sem respaldo nenhum. Então, se ela ficar doente, nenhum auxílio-doença ela tem pra receber. Porque ela não tá pagando contribuição. Porque ela não tem um vínculo. Porque ninguém contou que ela também pode pagar uma contribuição. Como facultativo. E interfere no direito do trabalho. Você até me corrige que eu não faço previdência, a parte previdenciária, mas vamos supor, se a mulher entra nessa licença maternidade, não entra na contagem. Ou entra? Acho que não contabiliza o período na de contagem. licença maternidade de não licença entra. maternidade. Contabiliza? Conta, preciso confirmar. Mas Porque acho que teve não. uma questão, é pra contar. Porque até tinha uma questão de descontos, né, do próprio salário maternidade, então descontava a contribuição previdenciária, a STF falou que é inconstitucional, agora pode recuperar, então eu entendo que conta entraria. sim. Então, porque aí vem para essa questão de licença, e normalmente dentro do direito trabalhista, na hora que ela volta da licença, dependendo se é empresa cidadã ou não, logo ela é demitida. Ai, Sim. tem uma É porcentagem muito comum, altíssima de porque aí mulheres que são demitidas até 2 anos depois que voltaram da licença maternidade. E tem uma preocupação, porque normalmente uma o patrão fica delícia. preocupado, ela vai ter que parar pra amamentar, que não sei o que tem. Eles não querem. Filhos de chocadeira, né? Eu falo, são os famosos. Eu falo, porque não é possível que a pessoa não consegue entender que uma mulher precisa amamentar, que tem as demandas. Gente, As contas não fecham Não para a fecha. mulher, gente. essa é sempre a conclusão que eu chego. Não A conta fecham. não fecha. Não fecham. A gente tem a tantas, gente são que tantas lute. demandas. Quando a gente vai dividir isso né, nas suas relações, ou mesmo no trabalho que você pontua e vai dividir, olha, isso eu faço, isso eu não faço, você é sempre vista como, olha, talvez ela não queira trabalhar tanto, né? Talvez. talvez Quando, na me verdade, assim. né, não quer se sobrecarregar, porque há tantas demandas. Então, em todos os lugares, a gente escuta reclamações nesse sentido sempre. Inclusive, não sei se a Maísa vai bem pontuar também essa situação. Hoje tem mais mulheres que são empresárias MEI do que no mercado CLT mesmo, né? Porque Muito elas têm comum, que né? se virar, Porque elas têm que se Estão virar. equilibrando 1 30, milhão de né? pratos. Elas não conseguem Então, eu entrar já no mercado de imagino. trabalho. Os pratos. Os pratos Estamos equilibrando os pratos. Um povo, né? Um povo, que não tem como, né? Exausta. E Elas aí, todas exaustas. interfere na onde? No direito do direito de família. Porque na hora que você vai falar de pensão, vem o pai falando, mas ela é empresária também. É empresária. Ela tem que dividir, que não sei o que tem, é sempre assim. Gente, Não é Não, fácil. gente, a gente poderia passar aqui horas falando Horas, né? muitas coisas, Horas. mas foi muito legal esse Muito episódio, foi mesmo. a discussão muito produtiva, muito legal, Leis, a gente amou ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço esse papo descontraído, leve. E que a gente tenha mais papos sobre tantas questões Né? necessárias, né? Sobre tantas questões femininas. Eu só tenho a agradecer o convite de vocês, minhas ex-alunas maravilhosas. É um orgulho tão grande quando a gente é chamada assim, por ex-alunos para participar, ver como vocês estão. Então, assim, eu me sinto muito honrada por estar aqui com vocês, muito orgulhosa do papel de vocês, do crescimento de vocês todos. A gente deseja que aconteça isso quando vocês estão na faculdade. Mas é mais gostoso quando a gente vê isso acontecendo, o desenvolvimento de vocês, e principalmente quando vocês pensam de forma mais humana, olhando para as pessoas, para as pessoas mais vulneráveis. Né? A gente não fala da vulnerabilidade somente né, no sentido econômico, mas as vulnerabilidades todas que existem, né? E olhar com um olhar mais acolhedor sobre isso, né? Judicialmente falando, como advogadas falando. Acho que é nosso papel. É nosso papel, é nosso papel provocar essa mudança também. A gente, aliás, está aqui e a gente vai sair todo mundo daqui nas suas petições, nos seus pedidos, com esse protocolo aí sendo analisado, sempre em mente, para que a gente possa fazer mudanças ali, né? Provocar as outras partes de um processo. Aí as próprias pessoas
conhecerem cada vez mais, assim. Perfeito. Quer falar seu Maravilhoso. Instagram para as pessoas te Meu te arroba, procurarem? apesar de ser Arroba. privado, mas meu arroba. Fica à vontade. Não, é Leisa Prison, então Leisa com S, Prison com Z. E eu só tenho a agradecer esse programa maravilhoso, agradecemos. Indúbio, maravilhoso. Muito obrigada, meninas, pelo convite, viu? Foi maravilhoso. Vamos repetir essa dose. Agora a Com Mariana certeza. apresenta nossas redes, que é apresentar. sempre ela. Mas antes eu queria fazer um comentário, Liz. O nome do nosso podcast é impossível não lembrar das suas aulas. Ai, Você maravilhoso. achou? Não Já é, conta em tipo primeira assim. mão, eu não vou perder essa pergunta. Maravilhoso, gente. Olha, eu não tenho nem o que dizer. Aliás, ele é muito original. Apesar do Indúbio a gente falar sempre no direito, isso aqui. Gente, vocês montaram um podcast chamado Indúbio para elas. Não é? Vocês têm noção do quanto isso é maravilhoso? Legal, né? É Ai, legal fico demais, feliz que você gente. gostou. É legal demais, é tudo lindo. Vocês são ótimas. E, poxa, vocês foram minhas alunas. Então, desculpa, gente. Mas eu tenho certeza que uma coisa é causa e consequência da outra. Ai, eu espero acho seja, né? pode ter certeza. Não por mim, todo mas mundo por conta vocês, essa história. assim, sabe, Faz pelo parte. crescimento de vocês, vocês vão se espelhando nas pessoas, aí, em várias pessoas, que eu vejo que vêm para cá também. E é tão legal. É tão legal, né? Tão legal ver Ai, isso. muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns pelo Teremos nome. a próxima, né? Teremos a Teremos. Pode me chamar, gente. Adoro um podcast. Eu até arrumei meu cabelo hoje. Até fiz uns cachos. Todas. Eu nem sei como eu tô aqui. É, É fiz uns presente, mas tô desculpa. Exato. Depois a gente conversa sobre isso. Exatamente. Estamos cansadas, Pronto. exaustas, mas desculpa. Sada sim, de escova também. Tá, ótimo. Bom, mas assim, pra todo mundo lembrar que estamos no YouTube, estamos também no Instagram com o nome Indúbio Pro Elas e esperamos vocês. Inclusive, temos um grupo do WhatsApp para que vocês encaminhem sugestões de tema, perguntas para os convidados e será um prazer receber todos por lá. Ei!